Olá, boa noite a todas e todos. Estamos começando a penúltima live da jornada de lives de Março de Luta das Mulheres. Eu sou a Rosana, sou presidente da EMT de Sorocaba e vou me descrever para todos verem. Eu tenho cabelos castanhos que estão presos, são curtos, eu tenho a pele clara, eu uso óculos, eu estou com uma blusa branca com pintinhas vermelhas. E atrás de mim tem uma parede azul ao fundo, só isso, e um teto branco. Hoje a MT tem a honra de receber a Kátia Campos, nossa companheira, nossa parceira. A Kátia é administradora de empresa, pós-graduada em administração de negócios, é palestrante, é ativista do movimento negro, da luta das mulheres, e ela vai conversar, e nós vamos conversar, né, principalmente a Kátia vai trazer essas informações tão preciosas para nós todos que estamos assistindo. Nós vamos falar sobre empreendedorismo e emprego e renda das mulheres negras. Boa noite, Kátia, eu vou pedir para você se apresentar e se descrever, e fique à vontade, pode falar o que você quiser. Boa noite, doutora Rosana. Primeiramente, gratidão pelo convite, por eu estar aqui dividindo esse momento, uma pauta importantíssima, né, que é sobre a questão das mulheres negras. Vou me descrever, eu sou negra, com a pele escura, estou com um turbante, que é um pano, né, marrom e preto na cabeça. Estou com um brinco de uma mulher negra também, com um turbante. Estou com uma blusa branca, de batom vermelho, e atrás de mim tem uma parede branca. Como ela já disse, eu sou sorocabana, eu sou mãe, tenho 36 anos, além de empreender, desenvolvo palestras, sou ativista, que precisamos também as lutas reivindicar os nossos direitos, né? É isso. Posso já indo? Conduzindo? Posso? Então tá. Eu gostaria já de iniciar com uma pergunta, que é algo que nós ouvimos muito ainda, né? Do porquê temos que falar sobre a questão da mulher negra. Ainda, pessoal, dia 30 de março de 2021, nós, mulheres negras, quando falamos de salário, né, de diferença salarial, a mulher negra, com a mesma escolaridade, estudando até mesmo na mesma instituição, tem uma diferença de 159% do homem branco. O que seria isso, pessoal? Se um salário fosse R$ 2.000, a mulher negra estaria recebendo R$ 500 de salário. Então, para vocês entenderem a grande, né, diferença que existe em 2021. Ainda, quando falamos sobre o feminicídio, a mulher negra, a cada 10 mulheres, 7 mulheres negras que morrem. Então, ainda necessitamos falar dessa diferença social da mulher negra. E quer falar um pouco, doutora? Tá mutado. Nós temos tantos dados que são, a princípio, desastrosos, né, Kátia? Sim. Nós temos, os dados que nós temos, que eu acho que são de 2019, é que cerca de 39%, são dados da Previdência Social, né? Então, cerca de 39% das mulheres negras estão em relações tidas como precárias, relações de trabalho tidas como precárias, né? E o que seria isso? Salários abaixo da média, né, dos brancos,
normalmente sem vínculo, né, então sem um registro em carteira, e condições de trabalhos também irregulares, né, então trabalha jornada acima do normal, né, do que deveria trabalhar, ambientes insalubres, dependendo das circunstâncias, e de uma maneira geral, a população negra, a maior parte da mão de obra da população negra está em áreas que estruturalmente pagam menos, né? Então, agropecuária, construção civil e o trabalho doméstico, né? Então, um grande gargalo social que nós temos no Brasil é a exclusão da população negra, a exclusão econômica. Isso se chama exclusão econômica, né? Então, é uma parte da população que não tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições que os demais grupos na sociedade, né? E isso vai gerar uma perpetuação desse grupo na permanência da pobreza ou na classe média, média baixa, normalmente classe média, média baixa, e quando a gente fala isso, a gente precisa deixar bem claro que isso não é Doutora, depreciativo. tá Oi. mudo. Eu não sei se é aqui, mas ficou mudo. Ficou mudo? Só um minuto. Deixar bem claro, doutora, é depreciativo. É aqui para mim. Eu vou sair e vou entrar de novo. Eu não sei se é Tá aqui, bom. mas pode continuar, doutora. Eu acho que eu removi a Kátia sem querer, tá bom, pessoal? Mas ela já entra. Eu já adiciono a Kátia. Mais um minutinho. Lives e seus imprevistos. Está entrando, ela já está chegando. Mais um pouquinho ela já chega. Chegou. Pronto, chegou. Aqui na internet. Desculpa. Lives, né, acontecem. Se não for assim, não tem graça nenhuma. Nem fale. Então, como eu ia dizendo, essa exclusão econômica, né, essa condição desfavorável em relação à população negra, e quando a gente fala em condição desfavorável, trabalho precário, subcondição, subemprego, a gente precisa ter bem claro na nossa mente que isso não é depreciativo da população negra, não é culpa da população negra, né? A população negra foi excluída já num contexto da sociedade brasileira escravocrata. Né? Então, essa sociedade brasileira excluiu a população negra. Então, a população, né, desde a abolição, né, que foi uma abolição só formal, porque, de fato, a gente ainda tem dúvida se ela realmente aconteceu, né, porque a inserção da população negra na sociedade ainda hoje é muito pequena, né, se a gente for pensar bem, em comparação com a quantidade de pessoas da etnia negra no Brasil, né, e da contribuição cultural que essa população negra fez, né, para o pouco de identidade que o Brasil tem, né, então, a pequena identidade que o Brasil tem, que eu não acho pequena, eu acho grande, mas nós temos graças à população negra brasileira, né? Então, mas historicamente excluída, né? Então, economicamente excluída na sociedade brasileira. Então, é falsa a ideia de que se você se esforçar, você consegue sucesso na sua vida. Depende de onde você nasceu, em que condições, em que escola você frequentou, as oportunidades que você teve, né? Se você tinha acesso à internet, se essa internet era boa, se não tinha. Então, o que nós temos é um contingente da população pobre, normalmente negra, em áreas das cidades e também no campo, desprovidas de qualquer estrutura necessária, né? Sim, isso mesmo.
E aí, pode falar. não, já ia conduzindo na questão como você estava falando, do emprego. Diante disso, vamos falar um pouco do empreendedorismo, né? Que é uma questão o que é empreender? Empreender é o quê? É a partir de uma ou necessidade, a gente ter a ideia de iniciar um negócio. Infelizmente, a maioria das pessoas começa um negócio a partir de uma dificuldade, que muitas vezes fica desempregado, ou até mesmo está num lugar que ganha muito pouco, então precisa ter uma renda extra, né? E para isso, necessita ter umas características básicas, que é o quê? É a iniciativa, né? Opa, tive a ideia, então eu preciso começar. Então, tem que colocar a mão na massa. Uma outra questão é a perseverança, porque uma média, né, quando a gente inicia um negócio, a gente, no mínimo, necessita de 1 ano para começar a ter um pouco de lucro, e não que vai ter todo o lucro, mas é um mínimo, tem pessoas que demoram um pouco mais. Então, esse período, vão existir N situações, N problemas, né? Então, você tem que perseverar, você não pode desistir do seu empreendimento. E uma outra questão muito forte é você ser líder nato. Então, geralmente, quando a gente inicia uma empresa, né, um empreendimento, geralmente é a família, ou é a mãe, é o sobrinho, ou é um primo, é alguém próximo, né, que está junto e inicia veste a camisa, então aquele líder tem que estar motivando para a equipe poder também ajudar. Porém, né, dessas características, a maioria da mulher negra tem todas essas características. Eu não falo que é 100%, mas a maioria. Eu não, pode ver, a mulher negra se desdobra, né, se vira nos 40, que é algo que infelizmente, né, é um perfil que nos coloca que a mulher negra dá conta de tudo, que nós, mulheres negras, estamos desconstruindo, porque também somos seres humanos, né? Então, mas o que acontece? No decorrer do tempo, as mulheres negras também, a maioria são mães solos, onde ela é a principal renda da casa, ela é a titular da casa. Então, você começa um negócio, aí você vai vendo que não está girando lucro, você tendo conta para pagar, comida para colocar na mesa para os seus filhos, aí você está vendo que não está entrando esse dinheiro. Então, muitas mulheres acabam desistindo e voltando no mercado de trabalho. Ou o que acontece também, a mulher acaba retornando no mercado de trabalho, como já colocamos no início da apresentação, que a mulher negra é a pior que recebe o salário, então ela necessita ter uma outra renda para conseguir sustentar a sua família. E estatisticamente, né, no Brasil todo, a mulher negra é a que mais empreende. Oh, mas que legal! Não é legal. Por quê? A questão do empreendimento, a gente não tem que ter um olhar romântico. Nossa, ela é empreendedora. Não, gente. Dessa maioria, né, somente é uma média de 17 a 20% que tem o MEI, que tem a formalidade, que tem o CNPJ. Então, a gente sabe que pagando o CNPJ, o CNPJ não, o INSS, né, que quando abre o MEI, você tem que pagar mensalmente. Então, é um direito que você tem. Mas quando você é empregado, né, você tem mais direitos trabalhistas. Então, muitas vezes você tem cesta básica, você tem convênio médico, você tem um salário fixo, então você tem que desenvolver aquela função, sabendo que no final do mês você vai ter os seus direitos. Porém, como empreendedora, é você que tem que lutar para ter o seu salário. É a partir desse salário, daí que você vai ver se tem condições de pagar um convênio médico para você.
É a partir desse salário que você tem que lutar que você vai ver se você vai conseguir ter um período de férias. Então, ser empreendedora, né, ainda mais na informalidade, não é legal, gente. Então, a mulher negra, até mesmo dentro do empreendedorismo com o MEI, foi constatado que ainda recebemos menos a metade, gente, do que da mulher branca, no mesmo empreendimento, na mesma situação, tá? Então, assim, até dentro do empreendedorismo, a mulher negra ainda não consegue se igualar salarialmente. Se deixar, eu vou falando, tá, doutora? Deixa eu. Eu ia Sim. completar só o que você falou. E Completar também não. outra. Pode falar. Eu Falar alguma coisa? ia pontuar alguma coisa, né? Existe também, como você falou, isso são estatísticas, né? IBGE e tal. Pode Sebrae, falar, também doutora. faz estatísticas, que o meu amigo Lázaro ali estava falando, que o Sebrae é de grande ajuda. Sim, o Sebrae é sempre de grande ajuda, mas existe um básico que as pessoas precisam para empreender, né? E você falou, só para reafirmar isso que você falou, a primeira questão é que você não pode depender do dinheiro que você está investindo para comer, né? O que a gente tem, não só com as mulheres negras, com o mês de uma maneira geral, mas com as mulheres negras deve ser pior ainda, porque normalmente elas são solos, elas têm filhos, elas arcam com toda a responsabilidade financeira da família, né? Mas o que acontece é isso, é que o MEI depende daquele valor que ele investiu naquele negóciozinho, ele precisa para comer também. Então, ele precisa de retorno imediato, porque ele tem que comer, às vezes não, quase sempre aluguel, né, o transporte, o uniforme das crianças, né, tudo isso que pais e mães e pessoas precisam ter, todo esse capital que precisa ter na sua vida pessoal. Então, acaba ficando impossível, você tem que ter um capital para você investir, ter um tempo de retorno, você acabou de falar, né, que nem sempre isso volta, né? Então, acho que também falta um pouco de educação financeira nesse aspecto, né? Tipo, as pessoas normalmente empreendem quando elas saem da empresa, elas recebem, tipo, 5 mil de verbas rescisórias, aí elas, às vezes, elas se empolgam e acabam investindo 4 mil reais em alguma coisa que elas acham que vai dar certo, né? Então, elas ficam com uma reserva muito pequena para cuidar da vida pessoal, né? Enquanto aquele negócio, né, que ela está fazendo não dá retorno, não se estabelece e tal. Então, acho que educação financeira seria uma coisa bacana. E a outra coisa é a falta de financiamento. Não, quem não tem MEI não tem CNPJ, quem não tem CNPJ não tem empréstimo a juro baixo, nem no Banco do Cidadão, né? E aí o único empréstimo que tem disponível nos bancos é o pessoal, que o juro é muito mais alto. Então, são sempre condições desfavoráveis, né? É essa luta que a mulher negra empreendedora, eu acho que também faz, né? Contra um sistema, mais uma vez, desfavorável, não é isso? Você me ouviu? Olha, eu estou ouvindo, não sei porque, acho que a questão da internet cai um pouco a sua a sua voz para mim, então eu estou ouvindo aqui pelo celular, aí acho que está dando um time diferenciado, mas assim que eu estou conseguindo interagir para não ter que ficar entrando e saindo, tá, doutora? Tá bom, não tem problema. Mas esse exemplo que você deu também não é uma realidade da mulher negra. A mulher negra muitas vezes não tem um capital, não saiu de um emprego e tem esse valor para investir. Ela começa do nada, como eu falei, por uma necessidade, não todo mundo, tá? Falando da maioria. Uma outra questão, né, da gente entender, com essa pandemia,
muitas empresas acabaram quebrando, tendo dificuldade financeira, então recorreram à questão do empréstimo. Só que, de todos, ainda em 2021, a mulher negra, o negro em si, mas o foco é a mulher negra, é a que teve o maior índice de recusa. Então, ainda por você ser mulher e negra, ainda olham, avaliam você pela sua cor e não pela sua capacidade, não pelo seu histórico. Não, você é mulher preta, então eu já vou recusar aqui. Então, a questão da facilidade, né, até para isso, é muito difícil, então muitas acabaram fechando mesmo o negócio, porque não dá conta, não conseguem desenrolar, dar continuidade. E o que eu percebo também, que é uma coisa que eu converso com os meus amigos, diante do desemprego, que a gente tem que pensar que o desemprego vem de 2019, né, com essa troca de governo, a economia nossa começou a cair, começa a questão do desemprego, aí vem a questão da pandemia, e antes, né, a gente via muitas mulheres negras em funções de baixo escalão, vamos falar assim, que ou se nós íamos em shoppings, eram as que limpavam a mesa, eram que faziam a faxina, se a gente ia nos bancos, né, nós víamos muitas mulheres negras. Só que de lá para cá, ia nesses mesmos lugares e não via mulheres pretas nem nessas funções. Então, as mulheres pretas acabaram sendo descartadas da economia totalmente, aí deram a oportunidade para as mulheres brancas, e ainda mais, o que eu percebia muito, eram assim, na faixa etária de 30 a 40 anos, não vá pensar que eram mulheres de uma idade mais avançada. Então, até se muda o perfil de mulheres nessa função. E para onde foram essas mulheres negras? Para onde? Então, entra essa questão de se virar mesmo, de você vender o pão, de você vender o que você acaba aprendendo na marra, né? E a questão do empreender, se a gente parar para pensar, é recente, mas a mulher preta já se empreende desde a pós-abolição. Por quê? A gente sabe que após a abolição, os homens tiveram muita dificuldade de ter emprego, de conseguir ir na fazenda e participar, fazer o plantio, né? Então, as mulheres tiveram o quê? Que criar, né? Porque precisava ter renda para sustentar a família, o marido, então elas faziam o quê? Elas sabiam cozinhar, então elas iam no meio vamos pensar assim, né, para as pessoas imaginarem, ia nos meios das praças lá, e ia lá com um panelão, fazia lá uma comida, ou, né, fazia um artesanato, e ali vendia, ou trocava, né, não vamos nem só pensar em valores, para ter o que comer. Então, o empreender já faz parte da nossa realidade desde sempre, né, o do se virar, né, você tem que ter a renda, você tem que ter um retorno financeiro. Então, gostaria de também destacar essa questão com vocês. Eu até ia falar isso, né? As quitandeiras, né, do Brasil Colônia. Mas aí você tinha falado da romantização, e eu sou louca para romantizar tudo, sabe? Então, quando eu vi, né, esse dado de que as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras do Brasil, as quitandeiras do pós da era colonial, eu falei, nossa, que coisa bacana, né? Que coisa. Mas isso sim, estou romantizando também. Era duro, era difícil, né? Eu imagino o quanto era difícil, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo criou, né? Criou uma linhagem, eu acho, criou um conceito, criou um comportamento
de fazer o que sabe, ganhou respeito com o que fazia também, né? As quitandeiras, as baianas, com os acarajés e tal, né? Então, ganhou respeito, né? Essa atividade das mulheres negras ganhou respeito pela qualidade também do trabalho que elas faziam, né? Então, eu acho que isso precisa ser dito. Isso não é romantizar, isso é reconhecer o mérito mesmo, né? Então, faziam bem, e por conta disso, acho que permaneceu também, né, esse autoconceito da comida das mulheres negras, né? Não sei se você pensa assim, mas eu acho que eu gosto de ver também esse lado positivo das coisas. Sim, concluí aqui, não sei quantos segundos ou minutos que está a diferença do time. Mas, sim, é importante, né, a gente ter esse olhar positivo, porém, eu vou dar um exemplo, tá? Da questão do programa da Ana Maria Braga. Eu nem tenho noção de quanto ela ganha, mas já reparou quem são as auxiliares? Quem, de fato, coloca a mão na massa? Quem que prepara todos os pratos? E quem é o destaque ali? Quem que está sendo a protagonista? Qual é a diferença de salário da mulher que de fato faz o prato e a mulher que apresenta? Qual a diferença do perfil de uma da outra? Então, ali a gente já vê a diferença de como a sociedade ainda quer manter, né? Então, nesse lado, daí eu já não acho positivo, porque eu estou aqui pensando, não tem um programa culinário que é uma mulher preta que é a protagonista, num canal de, vamos pensar assim, que está na linha, né, linha A, né, e nem a linha B que eu estou pensando, mas não tem, eu não conheço. Se a senhora lembrar de algum aí, por favor, compartilhe. Então, a gente tem noção da nossa capacidade, tem noção, né, do quanto somos precursoras, né, nós que alimentávamos e alimentamos muitas famílias, porém, na hora do reconhecimento, daí não existe. Então, essa questão que precisamos dar o mesmo valor que a gente tem moralmente, mas também a gente precisa de valores também monetários, né? Sim, é verdade. Você tem total razão. Existem alguns casos de mulheres negras que são donas de restaurante e tal, mas realmente é exceção, né? O que você tem normalmente são pessoas brancas, donas de restaurante, e pessoas negras trabalhando na cozinha, né? Isso é uma verdade. E a questão da Ana Maria Braga, eu reparei, muito tempo atrás, eu reparava que ela sempre chamava uma das moças de Maria. E eu achava que sempre percebi que eram duas moças, né? E ela chamava todo mundo de Maria. E eu fiquei um pouco cismada com isso. Eu falei, eu não acredito que a Rede Globo tem um programa onde a apresentadora chama todas as auxiliares de cozinha com o mesmo nome, padroniza, né, despersonifica, né, desumaniza, porque daí chama todo mundo pelo mesmo nome, como se fazia nos tempos coloniais. Mas parece que realmente as moças se chamam Maria, né? Então, mas eu fiquei com essa dúvida, e eu reparei sim, você falou, mas eu tinha reparado isso sim. A gente está naquele campo, né, da exclusão econômica, né, da população negra, e principalmente das mulheres negras. Mas a gente tem também notícia boa, né? A gente tem umas notícias boas, por exemplo, a gente tem algumas mulheres negras que empreenderam e criaram plataformas para ajudar
outras mulheres negras. Porque acredito que, pelo que eu vi também, né, nos levantamentos das estatísticas, as mulheres negras empreendem nas áreas que são mais presenciais, e daí também elas estão tendo muita dificuldade na pandemia. Então, é mais na área de beleza, né, saúde e beleza, então são cabeleireiras, massagistas, maquiadoras, e outras áreas que o atendimento presencial foi cortado. Ainda tem que se dar esse salto, né? A gente ainda precisa expandir a participação da mulher negra em todas as áreas da economia, né? E eu acho que isso se faz rompendo com o preconceito mesmo, porque a gente, quando vai a uma empresa, alguma grande empresa, você nunca vê recepcionistas negras, gerentes negras, chefes de setor negras, né? Então, existe uma barreira que é estrutural, que é do racismo estrutural mesmo. Então, quando o recrutador de uma empresa vai fazer essa entrevista, ele, às vezes, né, quando ele está ali avaliando candidatas brancas e negras, às vezes com o mesmo perfil, mesma escolaridade, ele acaba preferindo as mulheres brancas, né? Então, isso é evidência do racismo estrutural, né? Porque as características das mulheres negras ainda são rejeitadas na sociedade, né? Nesse aspecto, né? Existe outro aspecto, né? Que elas são desejáveis, né? Mas objetificadas, né? São Sim. As mulheres bonitas, as mulheres de corpo perfeito, escultural, mulheres que servem para outras atividades. Pode falar. Não, mulheres quentes, calientes, né? Também é um outro perfil que colocam também, né? Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, às vezes as pessoas ficam confusas, quem não conhece os conceitos, né? Você conhece, eu conheço, tal. Eu conheço, mas você conhece e você vive, né? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente já vamos aproveitar para explicar para as pessoas que vão ver esse vídeo, que estejam assistindo, né? Quando a gente fala lugar de fala, né? Por que as mulheres negras têm lugar de fala e as mulheres brancas não? É porque você pode falar daquilo que você vive, né? Então, se eu não vivo a sua realidade, eu não posso criar conceitos, eu não posso criar elementos a partir de uma coisa que eu não vivi. Então, isso vale para as mulheres negras, para os homens negros, para pessoas com deficiência, né? Então, isso precisa ficar explicado para as pessoas, né? Então, eu estou aqui elaborando conceitos, mas quem está aqui colocando a situação que existe, a situação real, é você, né? Então, vamos deixar isso bem claro para as pessoas. Sim, sim. E você colocou o ponto principal, né? Por que tudo isso acontece? Porque ainda estamos em 2021 sofrendo as mesmas consequências da pós-abolição, que foi em 1888. Racismo. Enquanto ainda vivemos numa sociedade que tem muitas pessoas que acha que no Brasil não existe o racismo, e que quando o negro sofre um racismo, tem um olhar que foi vitimismo, de quando uma pessoa não negra comete o racismo e ainda tem um jeito de inverter a situação, ainda se colocando como vítima, ainda essa situação vai continuar. Mas, falando das partes positivas, né, porque eu só vim até agora, no momento, falando das partes negativas, mas sim, avançamos muito, mas ainda é pouco. Como eu sempre falo, eu como mulher negra, pensando em todas as mulheres negras, por 2 vezes nós somos a maioria da população, né? Como negra, faço parte de 57% da população, e como mulher eu faço parte de 51%. Mas e aí, cadê essas mulheres pretas?
né? Até quando vamos ficar na invisibilidade? Até quando vamos ficar na margem da sociedade? Então, a gente, quando eu falo, né, a gente, nós, não é só nós, mulheres negras, mas sim as mulheres negras, os homens negros, os não negros, né, os homens brancos, as mulheres brancas, os indígenas, eu citei indígenas, né, quando a gente fala de indígenas, nós, né, negros, sofremos muito na sociedade, mas o indígena é abaixo de nós ainda, né, olha que loucura, que eles que são os originários aqui do Brasil. Então, são situações que eu percebo que temos que nos unir, temos que ter essa abertura, né, em todos os espaços, conscientizar todas as empresas. Muitas pessoas estão pegando como exemplo a Magazine Luiza, né, que foi algo surreal. Eu falo essa palavra porque foi um despertar dela. Então, isso a gente sabe que é minoria, né? Foi um despertar da própria dona que teve essa iniciativa. Porém, ainda ela deve ser 0,% de pessoas que têm grandes negócios, que têm esse olhar, né, da estrutura, que tem um olhar, que tem que desenvolver um trabalho Eu tenho uma notícia diferenciado. boa. Outra? Tenho uma notícia boa. A Bayer Mano. e a Ambev também fizeram um programa de trainee para pessoas negras. Aí, ó. Então, mais duas grandes empresas. Então, essas pessoas têm o olhar de dar a oportunidade. E, assim, eu sempre gosto de ressaltar que não é falta de capacidade, outros estereótipos que colocavam, que hoje em dia nós, pretos e pretas, conseguimos desconstruir. Lembra que antes falavam que nós éramos preguiçosos, que nós não gostávamos de estudar, que tinha preguiça de acordar cedo? Não, gente. Isso eram características que nos colocavam para deixar, para justificar do porquê recebemos menos, do porquê nós que somos no índice de maior desemprego. Então, a gente está mostrando que temos a mesma capacidade. A gente não quer ter o lugar do branco ou da branca. Apenas nós queremos ter as mesmas oportunidades e ocupar os mesmos espaços. Então, também existe, paralelamente, pensando nessa dificuldade, do como entrar no mercado de trabalho. Então, existe um grupo, né, que se chama Black Money, não sei se a doutora já ouviu falar, que é o incentivo de girar o dinheiro do público negro entre eles, que também é super discriminado das pessoas não negras, e tem algumas pessoas negras que não têm essa consciência, que discrimina também, mas são formas, infelizmente, precisamos ter essas iniciativas para a gente começar a conseguir ter renda, para a gente começar a pensar numa perspectiva melhor financeira. Porque se a gente sabe, se a gente depender, né, de um empresário não negro, se a gente depender de um gerente, as oportunidades são menores. Então, tem essa questão do Black Money, o afroempreendedorismo também, que desde as pessoas que desenvolvem um brinco, então é pegar desde a madeira, uma pessoa não negra aqui, ó, pode falar, doutora, que daí eu já vou pegar a questão que entra muito, que é a questão do emprego, renda e economia criativa, que eu já vou começar entrando, sabe? Então, eu ia falar alguma coisa, mas me fugiu também. Pode continuar. Eu esqueci o que era. Pode falar. Então, Eu vou pensando tanta coisa e passou. Aí fui te ouvindo, daí passou. Pode falar, pode continuar, sem problema. pode falar. Então, de termos a consciência, né, que é uma outra questão que está muito forte hoje em dia, é a questão da economia criativa.
Então, o que é, né? A gente tem o entendimento que quando a gente tem a ideia de abrir um negócio, da gente envolver um máximo de pessoas possíveis, e ainda mais se puder na comunidade, no seu bairro, na sua cidade, entendendo que você tem que torcer e ficar feliz para que aquela pessoa venda e ganhe bem, porque automaticamente você também vai ganhar, né? Então, você pensar, você vai começar um negócio, que daí eu estou dando esse exemplo, mas pensando, dando exemplo na questão do afroempreendedorismo, que é muito parecido. A gente entender que, olha, eu vou fazer o turbante, eu vou começar a fazer o turbante. Então, eu vou pegar o tecido de uma pessoa que é negro. Então, essa pessoa negra vai me fornecer o tecido. Você vai Aí tem movimentar uma cadeia. Você movimenta isso uma mesmo, cadeia dentro da população a negra. cadeia. Isso mesmo. Então, aí tem o pintor. Então, é em busca de um pintor negro também, ou negra. E aí tem o pessoal que vai vender. Então, que sejam pessoas negras. Então, isso é o afroempreendedorismo. É você vender, você criar uma marca, um produto, envolver o máximo de pessoas negras e girar essa renda em torno delas. Mas na hora de vender, não se centraliza, né? O foco principal não são pessoas pretas, são pessoas não negras também. Então, a gente ter esse olhar de fomentar e girar essa renda, né? Girar a renda no sentido do trabalho, né? Da questão do você trabalhar e ter o retorno. E a questão da economia criativa seria a mesma ideia, mas é você pensar envolvendo o grupo aqui de Sorocaba. Vamos abrir um negócio, vou dar um exemplo, vou abrir um negócio de salgados. Então, que é uma questão que é uma realidade minha. Então, o meu fornecedor de farinha, de rosca, é aqui de Sorocaba. O meu fornecedor de caixas, eu sei que tem um valor melhor lá em Itu, mas eu não pego de Itu, eu pego daqui de Sorocaba. Eu pego o meu fornecedor de Sorocaba. E o que eu também foco? Eu não foco nas grandes empresas. Nós temos que pensar nas pequenas empresas. Nós temos que fomentar e desenvolver renda os pequenos negócios. A gente tem muita mania de ir nos grandes por questão de status. Eu vou comer naquele lugar porque é tal lugar, né? Muitas pessoas estão fazendo propaganda que eu estou achando incrível, de comprarmos ovos caseiros, né? Comprar da amiga, do primo, e não comprar essas marcas que a gente sabe que é o dobro, mas ainda muitas pessoas têm essa questão do status, né? Eu comprei ovo da marca tal, eu ganhei ovo da marca tal. Mas se a gente pensar, a qualidade é a mesma. Mas a gente tem que entender do quanto a gente comprando do vizinho, comprando da prima, nós vamos estar ajudando o próximo. Eu penso que quando a gente entender da responsabilidade que a gente tem com o outro, se todo mundo tivesse essa consciência, a nossa sociedade seria muito melhor e diferente. Mas ainda não é a maioria que tem essa percepção, né? Do quanto nós somos responsáveis pelo outro. Posso fazer uma provocação? Pode. Já que você é uma empreendedora, é uma mulher de mercado, então, Pode. deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor de se liberar o uso do turbante ou você é contra porque você entende que há uma apropriação cultural do uso do turbante por outras Eu mulheres penso, não negras? eu penso que, primeiramente, a pessoa tem que entender do porquê do turbante, né? A partir do momento que você coloca e tem a consciência do que significa, do que é para um povo negro, um povo africano, porque nós sabemos que somos afro-brasileiros, né? Nós temos uma origem. A sociedade, foi tão inteligentes que eles conseguiram, por muito tempo, fizesse com que a gente não parasse para pensar da nossa ancestralidade. Por muito tempo, a nossa história partiu
de 1500 para cá, né, que é o descobrimento do Brasil. Então, a gente sabe, né, de que a altura de um turbante, o tamanho de um turbante, a forma de amarração, tudo tem um significado e um porquê, tem uma hierarquia, né? Então, assim, eu não sou contra as pessoas não negras que usam, mas é importante saber do porquê da história, até mesmo para entender do porquê as pessoas pretas reivindicam e ficam nessa postura da apropriação cultural. Eu falo isso, quando a gente coloca a questão da apropriação cultural, é você levar algo que não é da sua cultura, é pegar para você e você colocar nome e endereço e falar, meu, isso você utilizar, vamos dizer assim, de uma cultura, de um povo, e você excluir essa história, entende? Uma questão muito pontual que eu vou colocar de apropriação cultural, além do turbante, é a questão da capoeira, tá? A capoeira a gente sabe também da origem, mas quando você vai ver os mestres, as pessoas que estão à frente, a maioria são pessoas brancas. E a gente sabe que quem trouxe, né, quem trouxe essa cultura foram as pessoas pretas. Só que o que é apropriação cultural? Tem muitos mesmo que eu conheço, que quando vai dar aula, vem e traz a base. O que é a base? É contar a verdadeira história, é eles entenderem da onde vem, o significado, que não é simplesmente uma luta, tem uma história por trás. Então, é uma pessoa consciente que traz a história, a origem, e ali está dando a aula, vamos pensar assim. Só que tem muitas pessoas que traz essa bagagem como se fosse dele, exclui, né, quem trouxe, exclui a origem, então isso se torna uma apropriação, entende a diferença? Uhum. Não sei se deu Entendi. para entender. É que eu estava pensando em mercado. Então, aí você cria um novo padrão de mercado, né? Que é um mercado com identidade, né? Porque Sim, o que o mercado quer é que o produto circule, não interessa quem compre, contanto que é pague, isso mesmo, não é? é Então, o isso que mesmo. você traz é um novo mercado, é um mercado consciente, né? Um mercado com respeito à identidade. E acho super bacana isso, né? Mas, assim, é difícil das pessoas entenderem, né, Kátia? É bem Isso. difícil delas entenderem, mas não é impossível. Eu concordo totalmente com você. Aliás, não faço mais do que a minha obrigação, porque eu tenho que concordar mesmo, porque não é a minha cultura, né? Quer dizer, né, Kátia? Até que é, né? Não posso dizer Sim, que não é, porque é. 25%, com certeza. sim. E dessa questão, né, é que é muito interessante na sociedade brasileira que tudo que a gente quer ser o protagonista, porque faz parte da nossa cultura, nós somos questionados, nós somos a questão do mimimi, e pegando a questão da cultura, tudo, lembra quando veio muito forte a questão de, como você iniciou falando, de lugar de fala? Que acontece? Livros, quando tinha apresentações, a gente sabe que há questões do racismo é diário, né? A gente tem que conversar, debater, discutir diariamente. Só que é somente no mês de novembro que é evidenciado que as pessoas têm um olhar, têm uma escuta melhor, né? Escuta com, com o coração aberto, vamos pensar assim, tá? Uhum. E aí, antigamente, doutora, era quando tinha esses momentos, não eram os pretos e pretas que iam falar, né? Então, eram pessoas não negras que conduziam da forma que eles achavam, ou a partir de um estudo, ou a partir, entende? A partir. Então, as pessoas, aí vêm os negros e negras, né? Você percebeu que muitas vezes eu falo negros e negras, pretos e pretas, que acredito que mais cedo ou mais tarde você também vai perguntar sobre isso, né?
que a gente é questionado também sobre essa questão, mas muitos pretos e pretas começaram a ter esse posicionamento. Peraí, mas por que tem que ser a partir de? Por que não pode ser um preto ou uma preta falando da vivência, né? Porque a gente vivencia diariamente essa realidade que era contada por historiadores, pesquisadores. Então, todas essas questões envolvem a apropriação cultural também, né? De você excluir o percussor, o protagonista, né? Então, Sim, e quando a pessoa importante, o ícone, era negro, ele era branqueado, né? Que é o caso sim, de Machado de Assis, né? E tantos outros, né? Rebouças, se não me engano, né? O engenheiro Rebouças, né? Então, sim, quando ele tem destaque na história, ele é branqueado, né? Até a imagem mesmo que criada dele a pele é branqueada. Minha querida, a gente está sim. caminhando para o fim, né? Faltam Nossa, 8 como passa minutinhos para rápido. terminar. Foi rápido, né? Também achei. Mas, assim, eu queria falar com você de tudo que a gente falou, de empreendedorismo, é crucial que se pense nisso, principalmente para pretas e pretos, porque o mercado de trabalho vai mudar, está mudando, né? Então, a maioria das vagas que ainda são ocupadas pelas pessoas pretas, né, que são destinadas, né, às pessoas pretas, porque elas são excluídas economicamente de outros cenários, né? É, é, essas vagas não existirão daqui a 20, 30 anos. Né? Então, é Sim, urgente mesmo que se pense uma economia solidária, um empreendedorismo para pessoas pretas, para as mulheres pretas, porque esses postos de trabalho estarão, ou eles se extinguirão, ou estarão automatizados. Né? Então, sim, isso é muito sério, isso é muito sério. Né? Essa mudança, ela é séria e profunda, e nós vamos ter que pensar nisso daqui para frente. Era só isso que sim. eu queria colocar para você. Agora, fique à vontade para você encerrar, fale o que você quiser, e depois a gente se despede. Sim. Eu gostaria de conduzir no sentido de vocês ouvindo, vendo, né, a nossa apresentação de hoje, de vocês entenderem da importância de você investir, né, incentivar, comprar de uma mulher preta empreendedora, de entender do quanto existe uma dificuldade muito grande. E quando eu falo na questão do incentivo, do investimento, não é porque ela tem menos capacidade, é que ainda existe muitas limitações para que ela possa avançar, para que ela possa ser uma empreendedora de sucesso, né? E até uma questão que eu esqueci de comentar no início é dos pontos principais, né? A gente precisa adquirir conhecimento. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa ter um planejamento de negócio, né? Um plano de negócio. Mas a mulher preta, mãe solo, tendo casa, muitas vezes tendo dois empregos, né? Em que momento ela vai ter o tempo de parar e estudar? Aí vem a questão do custos, né? A gente sabe que tem muitos lugares que hoje em dia é 190, R$ 200, mas é um custo alto para essas mulheres, né? Mas também existe outras formas, né, que eu gosto de compartilhar. Quando eu iniciei o meu negócio, eu não saía, eu usufruí, eu me acabei no Sebrae. O Sebrae é um dos caminhos que é gratuito e que, de fato, está lá para nos ensinar, para nos conduzir para que o nosso negócio se torne um sucesso, né? Que se torne uma renda principal e muitas vezes única para a nossa vida. Então, adote, né, uma mulher preta em todos os sentidos mesmo, ou de você comprar um pão,
ou de você investir, negociar, arcar com um curso, de você incentivar, orientar, de você que é empresário, de você que é um gerente, de você ter um olhar de contratar essas pessoas que têm capacidade e escolaridade. É isso, a gente só precisa de oportunidade, porque capacidade temos de sobra, tá? Então, é nesse sentido que eu Sempre. queria E finalizar muita, a e questão. muita capacidade, não tenho dúvida disso. Sim, Querida, quero te agradecer muito. Essa live foi sensacional, todas que eu fiz até agora foram. Essa live foi muito boa, porque o assunto é um assunto que as pessoas gostam, né, de ouvir, gostam de entender, é prático, né, são questões práticas, e a gente conseguiu, ao mesmo tempo que a gente fala de empreendedorismo, de trabalho, de geração de renda, a gente consegue, ao mesmo tempo, passar as condições históricas e sociais, né, da população negra, que eu acredito que seja bastante necessário, né, para que a gente consiga eliminar, ou começar a eliminar, ou trabalhar a eliminação desse preconceito histórico que a gente tem. Agradeço demais sua presença, vamos fazer outras quando você puder, quando você tiver um tempinho, tá bom? E eu te espero sim. aqui. Beijo para Viu? todos. Oi. Eu só queria até, sabe agora que eu entrei aqui, tem alguns questionamentos, até eu posso responder depois ali, do Lázaro Ferraz, né? Isso, Ele fez algumas pontuações aqui, daí só gostaria de ressaltar que eu respondo para ele, tá bom? tá bom. Então, É isso. obrigada. Beijos. Boa noite para todas e Gratidão, todos. gratidão, que venha mais lives sobre essa. Estou à Vamos. disposição para qualquer dúvida, até mesmo muitas pessoas têm várias questões. Estou como Kátia Campos nas redes sociais, e é isso. Como diz, juntas somos mais fortes, né, doutora? É isso aí, pode contar comigo. Um beijão, boa noite a todas e todas, obrigado por participarem, por assistirem, e é isso aí. Vamos juntas. Juntas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.